domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Nós declaramos: oh Senhor, Tu és santo, 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 e não há outro além de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aproveitando que você está em pé, leia comigo, por favor, o que está no livro de Gênesis, capítulo de número 11, verso do 1 até o 9. Gênesis, capítulo 11, verso do 1 até o 9. Nós, essa noite, vamos refletir sobre unidade, e é um aspecto interessante, a nossa própria unidade com Deus, a unidade da nossa família e a unidade da nossa igreja. São aspectos muito importantes, eu tenho certeza que todos nós vamos refletir bastante. Diz assim a palavra do Senhor: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através do Teu Santo Espírito. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, e que Tua palavra, Deus, ela não volte sem que tenha cumprido todo o desejo, aquilo que Tu programaste. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Você que está aqui, por favor, tome assento. O texto é muito conhecido, não é? E já perceberam que fala da Torre de Babel. E por que a gente abriu e falando assim, nossa, vamos conversar um pouco sobre a unidade, não só a unidade pessoal, mas a unidade das nossas famílias e da nossa igreja. E por que isso é tão importante? E a gente está usando um exemplo ao contrário, lembrando que isso está em Gênesis, como nós lemos. Esse livro é escrito por Moisés, é um livro muitíssimo antigo, né, de tradição oral. Então a gente tem que entender que algumas coisas estão colocadas ali para aquele povo
desde Moisés, que isso tem mais ou menos 3.470 anos, ok? Pudesse entender até os dias de hoje. Então, só por isso, nossa, já é um livro absolutamente fantástico. Como é que uma coisa escrita há quase 3.500 anos a gente tem entendimento? É absolutamente fantástico, é incrível, não é? Bom, mas o que Moisés está tentando fazer aí? Ele está fazendo toda a reconstrução da história do homem e mostrando aquilo que aconteceu, para que a gente não perca essa referência, para que a gente saiba o que aconteceu e quais são os caminhos, os nossos caminhos no decorrer da história, não é? Lembrem que após o dilúvio, Noé e os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, receberam ordem expressa de Deus, né, de se multiplicarem e povoarem toda a terra. Mas o que a gente percebe nesse texto não é isso. A gente percebe, lembra da arca, onde ela pousou no Monte Ararat, na Turquia? Há uma migração do Oriente para o Ocidente. E eles param numa terra que nós lemos, que é chamada de Sinar, uma planície muito bonita, né? Aonde é isso? É onde está hoje oh meu Deus, perdão, onde está a Babilônia, Saddam Hussein, pronto, Iraque. Então, eles descumprem tudo aquilo que o Senhor está pedindo para eles: povoem a terra, se espalhem na terra. Mas eles, já liderados nessa época por um descendente de Cão, que é dos filhos de Moisés o mais forte, não é? Ele era um caçador, ele era muito violento. Irode herdou, e o povo era muito grande já, um povo já que se multiplicou muito. Ele resolveu ficar naquele lugar e construir uma grande cidade, que depois a gente vai conhecê-la como a Grande Babilônia, que virou um sinônimo da grande meretriz, não é? Mas presta atenção no que está acontecendo. O que a unidade pode fazer a um povo? E lembrem assim, a gente não está falando, como eu pontuei no início, de a história de alguém, de algum conhecido, de algum povo específico. Não, a gente está falando da nossa história. É a nossa história, é a história do ser humano. Lembrem que antes de Noé, as coisas chegaram num nível tão desastroso, mas tão desastroso em termos de corrupção e imoralidade, que Deus resolve acabar com tudo, coloca Noé, seus filhos, suas noras, para dentro da arca, não é? E vem sobre a terra um dilúvio muito grande, um dilúvio. Coisas interessantíssimas acontecem, porque nunca tinha visto uma manifestação dessa na terra, não é? E dizem alguns teólogos, né, e tem alguma base realmente muito interessante, científica, que daí que veio a inclinação da terra, porque a Bíblia fala que a partir daí, e se você olhar o capítulo 10, 11, 12, que eles vão falando sobre isso, descrevendo, Moisés descreve, ele diz que a partir daquele momento entra o inverno e o verão. Olha que interessante, isso só é possível com a inclinação da terra, não é? Mas coisas interessantíssimas, porque aquele povo saiu de um castigo, eles foram poupados por Deus. No entanto, quando eles descem da arca e começam realmente a povoar a terra, as coisas não estão muito interessantes para eles e para nós. Por quê? Porque a intenção de Deus foi exterminar aquilo que tinha derramado o cálice da ira de Deus. O pecado derramou mesmo. Era alguma coisa absurda, perdeu o controle. Mas, no entanto, quando eles saem, a gente percebe que o pecado também se salvou. O pecado estava na arca, porque o pecado está em cada um de nós. Isso é muito forte, é muito duro para você. Essa é a nossa história. Quer ver uma coisa que demonstrou logo isso? Noé, uma das primeiras coisas que ele faz lá na tenda é
ficar de porre. Ele se embebedou. Lembra o que ele fez? Tirou a roupa e justamente aqui, Cã, o filho dele, expôs a nudez do pai e fez chacota com a nudez do pai. Olha só, que coisa terrível. Bom, eles acharam esse lugar muito interessante, e aí a gente percebe que esse pecado que veio junto da arca, que veio em cada um, ele está presente, porque eles começam a dizer assim, que eles querem construir uma grande cidade, e Deus tinha falado ao contrário, Eles começam a inventar uma outra coisa. Lembrem de um detalhe, a língua falada por todos eles é a mesma língua de Adão e Eva. Você consegue, ou alguém da terra, ou algum cientista consegue determinar qual é essa língua? Ninguém. A ciência não consegue. Mas sabe o que a ciência diz? Séria, Porque hoje ciência virou pseudônimo, de narrativa. Que todas as línguas têm o mesmo tronco, uma mesma origem. Olha que interessante. Assim como os seres humanos, Os seres humanos todos têm uma mesma origem já localizada. Adivinha onde? Exatamente na área descrita pelo Jardim do Éden. Que coincidência, não é? A mesma língua. E aquele povo, eles começam a inventar uma história que depois vai ficar famosa, principalmente na Mesopotâmia, na Turquia, Iraque, todos os lugares assim. Vocês vão ouvir falar num negócio chamado zigurate. Sabe o que é zigurate? É uma torre. Agora, não foi só o pecado, a corrupção, a desobediência, a imoralidade, mas o que entrou firmemente naquele povo foi a idolatria, porque o zigurate é uma espécie de edifício. Para vocês terem uma ideia, tem uma corrente de teólogos que é muito forte, que diz que a base desse zigurate, que era como uma espécie de pirâmide, a base tinha 1 quilômetro quadrado, 1000 metros. Até naquela época não se tinha essa tecnologia dos tijolos, mas eles inventaram isso. E se você olhar a história da Babilônia, muitas tecnologias e muitas coisas foram inventadas e passadas para o mundo inteiro. Era um centro econômico, cultural, era impressionante. Então esse zigurate, ele tinha uma característica, muito parecido, é que aquele negocinho ali em cima, ele servia para várias coisas. Por exemplo, isso servia de palácio dos governantes, isso servia como centro de governo, mas todos tinham uma característica em comum, que lá em cima tinha um templo de adoração a deuses. Será que isso continua sendo muito esquisito para mim e para você? Imagine que a gente ouviu tudo isso, imagina que Deus dá ordem para Noé, a gente vê o milagre, não é? A terra, ela é toda, os seres humanos todos perecem no dilúvio, aquele povo pequenininho é poupado e saem de lá com os mesmos defeitos e as mesmas coisas e recomeçam tudo de novo. É impressionante. O coração do homem, o coração de pecado, afastado de Deus, é algo assim impressionante. A verdade é que eles adoravam outros deuses. Tem inclusive deuses babilônicos, que já foram achados muitas escrituras, muitas coisas assim, interessantes da arqueologia, Tinham deuses assim que eram terríveis, de imoralidade, de perversidade, de violência. Era uma coisa terrível. Olha só, e aquele povo começa a construir, inventam a tecnologia do tijolo. Lembrem que aquela área ali da Arábia, Iraque, é uma terra rica em betume, às vezes brota do solo. Então eles descobriram que pegando o barro, que era abundante,
e colocando aquele barro, né? Eles foram aumentando esse conhecimento, né? Colocavam no sol e depois passaram a colocar no fogo, nas fornalhas. E aquele barro endurecia, eles davam forma para o barro e aquilo virava como que uma pedra. E eles usaram o betume como se fosse uma argamassa. Então eles viram que aquilo era muito poderoso, porque eles não começaram, evidentemente, com a torre, com os zigurates. Eles começaram com as casas e com as construções. E foram aprimorando aquilo muito rapidamente. E foram se multiplicando e eles ficaram muito poderosos. E aí, olha só, claro que é de um modo figurado, mas Deus vê todo esse movimento. E quando ele vê todo esse movimento, inclusive é uma das coisas interessantes, porque está sempre no plural, né? Ele fala assim: desçamos e vamos ver o que é que está acontecendo ali, não é? Claro que isso é uma figura de linguagem, mas isso já denota a pluralidade da trindade ali, né, presente. Mas o que é importante de fato é que Deus faz algumas exclamações, né? O Senhor faz algumas exclamações que são incríveis. Ele diz assim: nós temos que intervir, porque se a gente não intervir, não haverá limite para eles. E por quê? Porque eles estavam unidos num mesmo propósito. Olha só, ele diz assim: nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão não haverá limite. E assim as coisas elas vão perder, assim, não haverá mais possibilidade nenhuma. Olha que coisa impressionante. Aí o que Deus faz, olha só, vejam que a estratégia, ela não mudou do homem, ela continua lá no Éden, continua na Torre de Babel, continua no dia de hoje. E a estratégia que é patrocinada por Satanás é tirar Deus do comando de qualquer coisa e colocar o homem pecaminoso. Talvez isso seja difícil de encarar, assim como para mim foi difícil na primeira vez que eu ouvi isso. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe cultura neutra, não existe neutralidade. Às vezes a gente pensa que existe neutralidade, mas a palavra de Deus, e quando nós paramos para analisar o mundo, paramos para analisar nós mesmos, a gente vai ver que não existe neutralidade. As nossas opiniões, as nossas convicções, até o nosso trabalho, tudo é afetado pelo modo de como nós vemos as coisas, a nossa cosmovisão, onde nós sempre falamos aqui na igreja, né? Tudo é afetado pelo modo que você crê. Tudo. Não existe neutralidade. As pessoas que às vezes, são levadas nessa conversa da neutralidade, elas andam só até uma pequena distância, até que elas comecem a procurar a verdade. Até que começam a procurar um pouquinho mais, a buscar aquilo que é verdadeiro. Quando essa distância é percorrida, a neutralidade, na mente da pessoa, essa opinião, ela cai por terra. Assim somos nós, não é? A verdade é que o Senhor falou assim, sempre foi isso, né? Aqui para nós, não é? Lembra que a língua é um dos aspectos culturais mais preciosos. Não é à toa que a gente vê as invenções da língua, não é? Essa ideologia maluca, não é? Que quer tirar toda a assertividade da língua. Porque quando você tira a língua, você tira a identidade desse povo, você enfraquece esse povo. Como é que essa unidade funciona aqui, lá do Nimrod, que era o líder, né? É simples. É um grupo pequeno com muita coerção, com violência. É assim que funciona. E a gente vai ver a diferença das duas. A verdade é que o Senhor disse assim: basta mexer na língua. Porque na hora que mexer na língua, eles não se entendem mais. E sabe, a comunicação é o principal ponto do relacionamento. Quando você mexe na comunicação,
Pronto, você mexeu no relacionamento. Aí cada um começa a falar uma língua e ninguém se entende. E ninguém se entende mais. Então, o que acontece, eu creio, e a Bíblia dá essa direção, que foram criadas línguas tronco. E dessas derivadas, por exemplo, quer ver uma língua tronco? O tronco da nossa, o latim. Nitidamente, ele se desloca depois com o povo dele para a Europa, para as áreas ali da Normandia, da Germânia, nitidamente. Outro pega o litoral ali da África, a Turquia e tal, e cai ali para a África. Outro pega a Ásia, que é justamente o mais forte, que é Cã, e aí depois você vai ver ali naquele espaço de Israel, aquele movimento, quando Josué vai para a terra prometida. É impressionante como Moisés ele vai descrevendo esses fatos e você vai ligando esses fatos, que quando Moisés chega lá, né, pertinho, Josué, para entrar, quem é que está lá? Os cananeus. Olha só. Então eles conseguem entender a raiz ideológica disso, a raiz histórica da onde a gente veio, né, para onde a gente está indo, com quem a gente está lutando, não é? Mas continua da mesma forma. Hoje no mundo nós temos muitas narrativas, né? E nós temos algumas ideologias que são muito fortes, estão muito polarizadas, né? Mas a gente costuma dizer uma coisa, e essa semana eu estava conversando em casa, né? Os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, que temem a Deus, eles são todos assim divergentes, porque há uma disputa, na verdade, pelo poder. A Bíblia fala isso, né? Que a raiz de todos os males, o que é? É o amor ao dinheiro, né? Então assim, mas os ímpios, eles se aquietam todos e ficam amigos rapidinho, explícitos ou não. E a gente vê isso até em política, né? Gente que às vezes falava uma barbaridade e hoje anda de beijos e abraços, né? Porque os ímpios têm uma coisa que os unem, que é riqueza. Acaba toda a ideologia, acaba todas as diferenças quando bota dinheiro na jogada, quando bota poder, ok? E nós precisamos também tomar cuidado com isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui, fundamentalmente, é o poder da unidade do ser humano. Olha o poder da unidade. O poder da unidade, e eram pessoas ímpias, não havia conversão. Lembra que daí para frente, se você andar um pouquinho mais, no capítulo 12, aí assim, a turma que foi ali para as bandas de Ur, ali dos caldeus, ok? O que é que você vai ver? Você vai ver que Deus vai separar uma pessoa incrível, diferente das demais, e que Deus vai fazer um pacto com essa pessoa. E essa pessoa, o pacto que Deus vai fazer, Ele não vai pedir para aquela pessoa jurar. Ele vai pedir para aquela pessoa crer, somente crer, porque Ele jura por ele e pela pessoa, e faz essa pessoa dormir, e faz um pacto. Vocês lembram quem é? É o nosso pai da fé, Abraão. Moisés vem explicando esses passos todos para a gente entender a nossa história e aquilo que aconteceu, não é? Olha, mas a unidade, a força da unidade do ser humano é algo incrível e algo muito poderoso. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com isso, em todas as vertentes, em todas as narrativas, em todas as ideologias. Prestem atenção, a unidade do ser humano, a união do ser humano, ela é muito poderosa, a ponto de Deus intervir para tentar salvar e reequilibrar pela divisão daquele povo, e aí sim cumprirem aquilo que Deus tinha determinado, que era povoar toda a terra. Olha, Babel significa, e por isso o nome, porta dos deuses. Alguma dúvida lá da idolatria, alguma coisa daquilo que estava acontecendo?
alguma coisa de quem é que estava por trás de todo aquele movimento de desobediência a Deus, e parece gostoso, né? Não, vamos ficar juntos porque a gente vai ficar muito mais forte, nossa, a gente vai fazer grandes coisas, nosso nome vai ser muito conhecido, isso tudo por trás, ó, escondidinho, né? Porque às vezes é cego e é mudo, né? Está o orgulho lá, ó. Vamos ficar mais fortes, vamos ficar muito conhecidos, nosso nome será poderoso. Olha só, vamos construir uma torre no entendimento deles, que irá até os céus. Imagina naquela época que não tinha nada, simplesmente nada parecido. Os caras inventam a tecnologia e vão fazer uma torre lá de 90 metros. Você consegue entender a idolatria, como é perigoso? Olha, a união. Como é que funciona a união com Deus? E por que isso é tão importante? Olha, ela começa com o conhecimento de Deus, porque você não pode se unir a quem você não conhece. Conhecimento, aí vem a obediência. Com a obediência, você vai passar pelo processo de santificação. Não tem unidade com Deus se não houver obediência e santificação. A santidade, que é gerada pela santificação, que é a separação dessas coisas, ela vai nos dar unidade. Então começamos a pensar assim, ó, peraí, por que a gente tem falhas de unidade? Simples, porque o pecado está em mim e está em você, está em cada um daqui. Mesmo redimidos, mesmo perdoados, mas aqui ninguém tem a utopia dizendo assim, tive um encontro com Deus e não peco mais. Ninguém tem essa utopia, não é? Mesmo porque pensa minimamente e se enxerga no espelho, né? Mas olha o que está acontecendo. E com o homem, a gente tem falhas de unidade, mesmo na casa de Deus, mesmo na nossa vida com Deus, mesmo na vida da nossa família, nós temos problemas de unidade. Não é verdade? O homem, como é a unidade do homem? Olha, ele vem por obediência. Lembra de Cão, um caçador poderoso, muitos fortes, inclusive alguns relatos dizem que eles eram como gigantes, muitos deles. Aí vai arremeter lá para a terra depois, quando você vai escutar sobre os gigantes, sobre Golias, né? Mas olha só, começa também com a obediência, só que é uma obediência coercitiva, ok? Ou você faz uma lavagem mesmo, né, cerebral, aonde você coloca as alternativas, você tira o plural das alternativas e coloca alternativa. Então, você começa a ensinar, isso é mais modernamente, não é? Você começa a ensinar e botar uma carga muito grande de ensinamento. E é uma pena que nós vimos esse processo nas universidades do mundo, que foram criadas por cristãos. A gente viu um empobrecimento da grande parte das universidades, que são ambientes de pluralidade, de discussão, de diversidade, de busca do conhecimento, né? E a gente viu uma centralização ideológica, que hoje, se você não tiver muito centrado ideológico, é um perigo muito grande. Provavelmente você vai ter que ir para as universidades particulares e mesmo assim prestar bastante atenção, não é? Mas o que acontece? Ou é uma obediência coercitiva, ou é uma lavagem ideológica, ou os dois. Ambos, eles vêm acompanhados por um processo de corrupção, onde um grupo pequeno, ele está ali, ele está colocando todas as possibilidades, ok? E nesse sentido do comandar dessas possibilidades, que eles dizem quais são que você tenha, eles pegam uma unidade forçada, ou ideológica, ou coercitiva, ou os dois. Agora, olha só, e outra coisa, estamos falando de unidade, ambas são muito fortes. Nós vimos o exemplo de Babel, ambas são muito fortes. Agora, olha só como é a desunião no caso dos filhos de Deus. Olha só. Quando acontece a desunião, você tem
um desequilíbrio e você tem perda de força. Mesma visão, mesmo propósito, aqui na unidade, os homens, as mulheres se submetem amorosamente a Deus, conhecendo quem é Deus, o temor de Deus. A desunião na igreja, a nossa desunião com o Senhor, e acredite, e talvez isso seja um dos pontos mais assim, focais de Satanás, porque para muitos, ele vem com uma estratégia muito clara, que não é ele. A estratégia dele é o manto da invisibilidade. Ele tenta sumir das coisas e dizer, para você, no silêncio, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa sua, isso é coisa daquela pessoa que fez isso com você, isso é coisa disso ou daquilo. E ele usa esse manto e procura sair, não é? Mas nós precisamos, como cristãos, entender aquilo que a gente está colocando, duvidar e realmente prosseguir nessa jornada, que é duvidar se de fato aquilo que eu falei é verdade ou não. E que a palavra fala é que não existe cultura neutra, que tudo na tua cosmovisão ela vai depender lá no final daquilo que você crê, é a base, e aquilo que você crê vai virar e vai diretamente influenciar na tua identidade e na maneira de você ver todas as coisas, a tua maneira de você olhar para o mundo e tudo mais. Isso vai ser tudo influenciado pela tua crença. Mesmo que você diga que você não crê em nada, você já crê, você não crê em nada. Qualquer coisa nesse sentido vai influenciar toda a tua visão. Nós, como cristãos convertidos, a gente tem que ter cuidado, não é? E uma coisa que me chamou, e por isso que eu trouxe esse texto que está em Levítico, capítulo 10, eu vou ler 4 versículos, do 1 ao 3, e vou ler o verso de número 10. E é conhecido também, mas é interessante, não é? Para a gente ver como é que as coisas funcionam, que as coisas com Deus, elas não funcionam de qualquer jeito. E a gente já está saindo, então, daquele foco inicial, que era a unidade dos homens, e que eu quis dizer que é muito poderosa, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, muito cuidado, não é? E vamos andar agora nesse texto de Levítico, para a gente ver como é que funciona com Deus. Capítulo 10, verso de 1 a 3, e o verso 10 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, lembra? Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote lá, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram esse fogo, que a palavra está dizendo lá em Levítico, também escrito por Moisés, estranho perante a face do Senhor, o que o Senhor não lhes ordenara, em momento nenhum. Eles pegaram e fizeram por conta própria. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Eles viraram churrasco e morreram perante o Senhor. Nossa! E falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Quando Arão escutou isso, a palavra diz assim: Arão se calou. Olha lá, vamos para o 10 agora. Diz assim: para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Olha só, olha que coisa interessante. Aparentemente está tudo ok, está tudo legal, não é? Porque são os 2 filhos do sacerdote Arão, nossa, uma ordem arânica, não é? Olha que coisa legal, super legal, não é? Os 2 pegam fogo, botam no incensário, botam incenso e vão lá passar o incenso lá perante o Senhor. Quando eles chegam para fazer isso, o Senhor, Ele manda fogo
e os queima imediatamente. Mas não os queima só pela desobediência deles, porque o Senhor não ordenara, e as coisas com o Senhor, elas não podem ser da criatura para o Criador. Elas não podem ser minha e tua, a gente achar aquilo que é correto ou certo, ou seja, o que for, ou do nosso jeito, e simplesmente passar para o Senhor. Não é assim que funciona. Lembra a unidade? Conhecer o Senhor, e aí você o obedece. Não por coerção, mas obedece amorosamente, porque Deus é absolutamente incrível, Ele é maravilhoso. Mas na verdade o que havia naqueles, não só a desobediência, como eles queriam fazer aquilo que não estava ordenado, aquilo que eles não tinham capacidade de fazer, aquilo que o seu coração, o seu caráter e as suas intenções, por mais que eles pensassem, vamos dizer assim que eles eram bonzinhos, que eram duas peças, né? Por mais que pensassem assim, estarem fazendo algo correto, aquilo iria funcionar, e não funciona. E não funciona, não é do meu jeito e não é do teu jeito. Olha, esse Deus aí, que queimou os dois fulminados, e é muito interessante até que você leia essas passagens, é o mesmo Deus que a gente está falando aqui hoje. Então tem algumas coisas para Deus que são muito sérias. A desunião nos filhos dos homens, ela é diferente dos filhos de Deus. Agora eu falei como é que funciona. Nos filhos de Deus, olha, a desunião nos filhos dos homens, aparentemente, você está vivendo uma época de paz e equilíbrio. Vem aí o governo aí do anticristo, né? A gente vê que os negócios estão chegando, estão muito próximos, né? Fiquei até pensando, por exemplo, naquela época lá tinha uma única língua. Aí você pode pensar, nossa, a gente está aproximando muito disso, né? Porque hoje, assim, uma grande parte da população fala inglês. Aí eu vou dizer para você, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida que não tem nada a ver com isso, com o inglês. Mas não sei se você sabe tecnologicamente que já existe um aparelho, né? Que é caro, mas que já existe, em que você ouve em qualquer língua, o aparelhinho interpreta e você ouve na sua língua, online, inteligência artificial online. Então você está escutando uma língua que você não tem nem ideia, ele pega e já traduz automaticamente. E quando você fala, ele já traduz e ele fala na língua da pessoa. Será que isso não tem assim alguma proximidade? Porque, afinal de contas, a barreira não é a comunicação? E se você está ouvindo em qualquer língua e está falando em qualquer língua, sem delay, será que isso já não cumpriu a mesma finalidade e já não nos tornou um povo onde a gente está aprendendo, já está falando a mesma língua, a mesma linguagem? Eu creio que tecnologicamente é um atalho, não é? Mas que isso funciona tão bem quanto uma única língua, né? Olha, desunião nos filhos de Deus, aparentemente traz paz e equilíbrio, mas é forçada. Isso tem por trás um sistema judicial, um sistema jurídico muito forte. Presta atenção. Olha, sempre essa desunião nos filhos dos homens, como é que eles fazem isso? Eles trabalham com minorias, ok? E aí eles vão quebrando e vão dividindo. Qual é aquela tática velha de guerra, lá da arte da guerra, do livrinho lá da arte da guerra? Dividir para vencer. Todo mundo que estudou, que foi milico aqui, né, militar, sabe do que eu estou falando, né? Ou talvez você não tenha lido esse livro milenar, Arte da Guerra, mas ele é muito interessante, né? A verdade é que você divide para enfraquecer, você dá aparentemente equilíbrio e paz, mas só aparente, não é? E você vai acabar jogando uns contra os outros. Principalmente esses uns todos contra os outros, deveria ser no singular, que na verdade é contra os filhos e as filhas de Deus.
Ninguém vai escapar disso, a não ser que passe para o Senhor, ou então o Senhor intervenha de uma outra maneira. Ok? Olha, Marcos capítulo 3, verso 20 a 25, a gente entende perfeitamente esses versos aí de Marcos. Se você andar mais um pouquinho, eu acho que até o 28, ele fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, explicando. Inclusive ele diz assim: olha, todo tipo de blasfêmia lhe é perdoado. Olha que interessante. Olha, todo tipo de blasfêmia lhe é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não é. E quem é da igreja sabe disso, que nós já conversamos muitas vezes, né? Porque quem convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Então, se você blasfema, se você empurra o Espírito Santo, se você nega o Espírito Santo, como é que você vai ser convencido? Só tem um jeito, é você abrir teu coração, investigar de coração aberto, não é? E isso requer humildade. Pessoas orgulhosas, em geral, elas se firmam nas suas posições e aí não procuram alternativas diversas, não procuram conhecer, não procuram outras fontes de conhecimento, não é? E com isso, eu creio que a verdade, ela é bastante comprometida. Mas vamos ler o texto de Marcos, capítulo 3, verso 20 a 25. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Está falando de Jesus aí, né? Então, o que acontece é que a multidão, nessa época aí o negócio já estava muito apertado para Jesus, que as pessoas quando souberam e quando viram, né, e aquilo correu, e olha que não tinha internet, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha nada, não é? Mídia. Então, as pessoas começaram a entender aquilo, ver quem era Jesus e corriam para Jesus. Todas corriam para Jesus. E aí ficou muito complicado, ao ponto de, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, o que estava acontecendo, os parentes de Jesus saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Pessoal, às vezes os nossos inimigos estão muito perto, né? Então foram os parentes de Jesus que saíram e intentaram e foram procurar prender a Jesus, porque falavam assim, fora de si, no original, ele diz assim, ó, porque ele está louco, ele perdeu o juízo total. Olha, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu. Olha só. E pelo maioral dos demônios, que expele os demônios. Estão falando para Jesus, tu estás possesso, é de Satanás, e tu expeles os demônios no poder de Satanás. Olha só. Aí o que é que Jesus diz? Vamos lá para o 23. Então, convocando, Jesus chamou, ele lhe disse, por meio de parábolas. Lembra? A parábola, você fala e a pessoa não entende, só vai entender quem Jesus quer que entenda. Ele disse assim, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Olha a palavra de unidade, olha a sabedoria de Jesus. É a mesma coisa, Jesus está colocando assim, olha, se houver divisão entre você e Deus, se você tiver divisão na tua família, se você tiver divisão na igreja, me diz aí, como é que esse reino vai subsistir? Não vai subsistir. Naturalmente, ele não vai subsistir. Mas tem mais para a gente andar. Olha, o promotor da divisão, da desunião, quando a gente fala de união, a gente pode falar, como eu falei, nos dois sentidos, né? A gente fala de união e fala de desunião, porque você pode conceituar um ao outro e trabalhar nos dois entendimentos, né? Olha, sempre o promotor da divisão no reino de Deus
foi Satanás. Lembra da rebelião no céu? Lembra? Ele jamais deseja que a igreja, ou você, ou tua família, ela tenha força. Ele jamais deseja isso. Imagina uma proporção de uma nação. Feliz é a nação que serve ao Senhor. Imagina isso. Nossa. Então assim, pare um pouquinho para pensar, como eu falei para você, que às vezes Satanás é assim, ó, ele foca em você particularmente, para que você não tenha unidade com Deus. E ele vai inventar tudo. Ele vai tirar o teu ânimo, ele vai desviar a tua atenção de Deus, ele vai colocar um monte de armadilhas. E lembra que ele está sempre vestido com o manto da invisibilidade. Lembra da igreja? Mesma forma. Lembra da família? Da mesma forma. Sempre ele está provocando desunião. Essa é a característica dele. Deus, ele habita, ao contrário, num ambiente de unidade. Todos entendem qual é a sua identidade, a sua crença, sabem quem são, sabem o seu lugar no corpo de Cristo e sabem que seguem os propósitos de Deus. Hoje na EBD nós temos visto isso, aprendemos um pouco mais, não é? E todos que temos vindo à EBD, ou visto a EBD pelas mídias ou pela televisão, a gente sabe disso, a gente tem aprendido. O ambiente de unidade em Deus é um ambiente propício para desenvolver os dons do Espírito. Agora, cuidado, que o nosso inimigo, o pseudônimo dele é enganador. E é por isso que a gente fala assim, tem vários tipos de igreja, falei de manhã, não é? Tem uma igreja que é mais emotiva, tem uma igreja que é mais racional, tem uma igreja que conciliou a emotividade e a razão e amadureceu, e tem a quarta igreja, que eu disse, essa é a nossa, que a gente está nesse caminho de amadurecimento. Então a gente não vai nem para o caminho do coração, para a emoção, e deixar que isso nos governe, nem vamos pelo caminho da razão, porque isso vai nos tornar duros. A gente vai pelo caminho onde nós entendemos a nossa identidade, quem somos, quem é Deus, e nós conhecemos e nós o obedecemos. E a gente vai caminhar em maturidade, com emoção, com razão, mas a gente caminha em maturidade para que a gente se estabilize. Olha, todos nós, sem nenhuma exceção, nós fomos chamados para fazer alguma coisa, mas com certeza nós não fomos chamados para fazer a mesma coisa. Isso só é possível no reino de Deus. Essa diversidade, a riqueza, não é? Porque no reino de Deus é assim, e em qualquer lugar que tenha unidade, tem governo. É impossível não ter unidade onde há governo. Se há unidade, há governo, há autoridade. E autoridade não é autoritarismo, é autoridade, ok? Na nossa vida, a gente tem que reconhecer a autoridade de Deus, mas nós somos humanos. Na nossa família, nós temos que reconhecer a autoridade que Deus colocou ali na família. Na igreja, da mesma forma, nós temos que reconhecer a autoridade que o Senhor colocou na igreja, porque toda unidade, ela requer autoridade, ela requer propósito, e nas coisas de Deus, todos temos propósitos muito definidos. Olha o que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 10. É interessante, né? Essas palavras do apóstolo Paulo, porque mostra justamente isso nesse momento que a gente está vivendo na igreja. Rogo-vos, na tradução original eu suplico, irmãos, suplico, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que digam todos a mesma coisa. O original é que concordem entre si. Olha,
Olha que interessante, né? E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nossa, isso é muito forte. Eu acho que é muito forte. Você já pensou? Ele está propondo que a gente fale assim: fiquem unidos. Olha, fiquem unidos. Olha, vão na mesma direção. Procurem a unidade. Pensem as mesmas coisas. Olha, tenham os mesmos pensamentos e o mesmo parecer. Concordem nas coisas. Nossa, isso é muito forte. Muito forte, não é? Lembrem que cristianismo é relacionamento, né? E todos nós, no relacionamento, e nós falamos que a base é a comunicação, nós temos dois tipos de relacionamento, um vertical e um horizontal. O vertical, a gente já sabe como é, não é? É o cabeça, é Cristo, aonde a gente tem que conhecê-lo, obedecê-lo e entender os seus propósitos. Mas nós temos um relacionamento vertical, porque nós somos membros de um mesmo corpo, e nós fomos chamados para coisas diferentes. Mas essa diversidade, ela não é ruim, ela é uma riqueza, porque nós temos membros do corpo aqui, ó. Todos nós somos membros do corpo. Quando você tem um ambiente de amor, e a igreja, ela tem que ser esse ambiente de amor, assim como a família, ela tem que ser um ambiente de amor, há perdão. Amor, perdão. Aonde há amor, há perdão. E quando a gente erra, quando a gente não pensa, quando a gente faz coisas diferentes, a gente se reposiciona rapidamente, pede perdão, oferece perdão. Lembrem, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 fala sobre isso. O perdão é muito importante, porque ele diz assim: olha, presta atenção, se condicionante vocês perdoarem, então Deus os perdoará. Ele não está falando sobre o perdão de Deus com a gente, ele está dizendo muito claro: vocês têm que orar assim. A atitude de vocês, ela não pode ser uma atitude hipócrita. Não há estanqueidade. Tu queres o amor de Deus, mas tu não amas? Como é que é isso? Pode. E o amor de Deus consiste em obedecê-lo e em servir ao próximo. É um exercício. É um exercício. A gente tem que exercitar. A gente tem que exercitar, pessoal. Isso não pode ficar na esfera da intelectualidade ou achar que isso é para o vizinho. Isso é para a gente, para mim e para você. Nós temos que ter uma atitude todos os dias de oferecer perdão, de pedir perdão, porque os ambientes propícios para isso são a nossa família e são a nossa igreja, e é a nossa igreja. E onde há ambiente de amor, há perdão. Por isso falamos sobre as virtudes estabilizadoras, né? Transformadoras, que elas nos estabilizam e nos amadurecem, e nós precisamos disso. Mas essas virtudes transformadoras, amor, perdão e gratidão, elas sim, quando práticas diárias, e vocês já sabem disso, elas nos estabilizam, elas nos amadurecem. Mas sabe o que acontece quando estabiliza e amadurece? Vem a unidade. E aí vem a operação de Deus na tua vida pessoal, na tua vida familiar e na tua vida cristã, na igreja. Eu te convido para você refletir sobre essas coisas, sobre a unidade, sobre a importância, sobre o que Deus colocou nas suas mãos como pessoa, porque Deus é mais interessado em você do que você, com certeza. O que Deus colocou na tua família, volta para trás. Algumas coisas se romperam, outras não, outras já estão mais maduras, você já sabe lidar com isso, mas presta atenção, cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua igreja. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. Ame a sua igreja. Saiba quem é você, a sua identidade. Saiba qual é o seu papel. Que parte do membro você é. Ninguém na igreja pode ficar sem ter utilidade. Você já viu alguma coisa no corpo que não tenha utilidade? Não me fala de apêndice. Aí você procura qualquer médico que ele te explica direitinho. Tudo no corpo tem utilidade. Tudo. Então você, entendendo sua identidade, parte do corpo,
Você sabe disso. Você tem utilidade. Você tem um chamado para um relacionamento vertical, um relacionamento horizontal, né? E espero que você possa refletir de verdade sobre unidade, a começar da tua própria vida, e lembrando que aquele que causa desunião, o fundamento dele, o principal objetivo dele é te afastar de Deus. Eu queria orar nesse momento e, com essa oração, agradecer a todos aqueles que estão nos escutando pela TV, pelas mídias, né? E nos despedir. Senhor, muito obrigado por essa palavra de unidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu perdão sobre nós. Obrigado porque tu não nos deixas sós e tu estás falando com cada um, para que a gente tenha unidade contigo, para que a gente entregue verdadeiramente a nossa vida ao teu governo. A nossa autoridade, ela é corrompida por causa do pecado, mas quando nós nos desposamos, quando nós, Senhor, nos destituímos, Senhor, do controle da nossa vida, das nossas decisões, e chamamos o teu Espírito e o convidamos, Senhor, para que o teu Espírito, que é Deus, ele tome esse lugar, a nossa vida de fato, ela muda totalmente, e nós temos relacionamento contigo, e nós passamos a ter relacionamento também diferente do que nós tínhamos com outras pessoas, que nós vamos identificá-las como irmãos em Cristo, e a nossa vida transforma e muda totalmente. Eu espero e nós oramos para que essa reflexão de hoje, ela produza essa unidade contigo, que ela produza, Senhor, porque a tua palavra, ela fala que se nós verdadeiramente nós crermos e com a nossa boca confessarmos, nós seremos salvos. Nós vamos experimentar essa transformação de te ter dentro de cada um de nós, de sermos templos do teu Espírito Santo, Pai, e ter o teu controle e ter esse equilíbrio que nós tanto precisamos. Portanto, nos ajuda, Senhor, de modo pessoal, de modo familiar, mas principalmente, Senhor, neste momento onde nós estamos começando o ano também, na nossa igreja, a igreja que tu nos deste a cada um de nós, esse grupo, esse corpo lindo, essa comunidade, para que a gente possa fazer a tua vontade, identificá-la e não fazer a nossa própria mesmo, para não trazer fogo estranho, Senhor, mas que a gente possa respeitar, Deus, te respeitar acima de todas as coisas, te obedecer, reconhecer a tua autoridade, ó Deus, para que a gente seja de fato, Deus, feliz, prósperos nessa terra. Nós oramos a ti agradecidos, em um nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, glória a Deus. Estamos nos despedindo da TV aberta.